Olá, eu sou Denise Agemi, cofundadora do Movimento Independente 50-50 de Advogadas Gaúchas. Hoje conosco a nossa também cofundadora e coordenadora, Luciana de Almeida Teixeira, e a nossa convidada especial é a doutora Maria Lúcia Moritz. Contigo, Lu. Boa tarde, eu sou Luciana Almeida da Silva Teixeira, também uma das fundadoras do Movimento Independente 50-50 de Advogadas Gaúchas. É com muita honra, com muita alegria que hoje nós recebemos a doutora, a professora Maria Lúcia Moritz. Professora Maria Lúcia, doutora em Ciência Política, PPG da Ciência Política da URGS e a nossa convidada de hoje. Por favor, eu gostaria de lhe ouvir, nós gostaríamos de lhe ouvir. Eu queria saber um pouquinho da professora, da mulher Maria Lúcia, na profissão e como mulher dentro de uma sociedade. Conta para nós um pouquinho assim da tua história, assim, para a gente te conhecer um pouquinho mais, por favor. Ok, eu agradeço a Luciana e a Denise pelo convite. É sempre uma alegria estar entre mulheres atuantes e levantando bandeiras em favor dos direitos das mulheres, como vocês estão fazendo. Então, é sempre muito bom compartilhar desse momento. Eu sou formada em Ciências Sociais e fiz meu mestrado e meu doutorado em Ciência Política, tudo na URGS, onde eu sou professora há quase 25 anos, tanto no Departamento de Ciência Política, como no Programa de Pós-Graduação em Ciência Política. E eu tenho, nos últimos 15 anos, estudado gênero e política, onde eu tenho acompanhado carreiras das mulheres e a sua trajetória na política institucional, e tenho trabalhado, então, com essa participação e representação política das mulheres, mais a representação política das mulheres. Também tenho disciplina da graduação e na pós-graduação, onde eu também oriento, né? Então, esse é o meu breve histórico. Maria Lúcia, professora, por favor. Nós estamos observando, no contexto internacional, uma guinada para a extrema-direita, um movimento mundial, não é? Onde querem colocar a religião dentro dos parlamentos e uma boa dose de autoritarismo. Isso, naturalmente, se reflete também, não só na Europa, né, como nos Estados Unidos, com Donald Trump e com Jair Bolsonaro no Brasil. Este cenário de autoritarismo, de misoginia e declarações antidemocráticas favorece a candidatura de mulheres no Brasil? Eu acho que a gente tem que fazer um breve retrocesso em termos de contextualização, que nós estamos com essa guinada mais à direita desde o golpe parlamentar à presidenta Dilma. Né? Em 2016, nós tivemos um marco que começou, né, a ter essa guinada mais à direita e que culminou com a eleição de 2018, com essa eleição presidencial e com o Congresso, onde as mulheres, em 2018, aumentaram a sua representação, né? Nós estamos com 77 deputadas federais, então chegamos ao patamar de 15%, que ainda é muito longe do que as próprias cotas nas listas partidárias, né? A metade do que as cotas prevêem, que 30% de candidaturas. E desde então, nós temos também, na eleição de 2018, quando elegemos mais mulheres, mas também elegemos mais mulheres conservadoras. A bancada de centro-direita aumentou. Então, se a gente for pensar em termos de representatividade, sim, é importante termos mais mulheres nos espaços de poder, mais mulheres nas instituições sendo eleitas, com certeza, mas que mulheres estamos elegendo? Não necessariamente o fato de ser mulher vai fazer com que ela seja representante defendendo a ampliação dos direitos das mulheres. Nós temos uma lista extensa de projetos que estão em tramitação na Câmara Federal, em que tem direitos que estão sendo ameaçados das mulheres. Né? A própria... Sim. Não, desculpe, reforçando essa afirmativa, está o próprio projeto de lei proposto por uma mulher no parlamento, desejando a extinção das cotas, e aqui das cotas de 30%, né, das mulheres. E aproveitando a representatividade de que tu falavas, é a mesma coisa que também ensina o professor Silvio Almeida nas questões raciais, não é? Ou seja, não adianta somente uma representatividade nos espaços de poder, e sim uma representatividade efetiva, não é? Que
enfim, que propicie a luta pelas pautas, né? O que a Anne Phillips vai nos, cientista política identitária, que vai nos ensinar que temos que ter política de ideias e política de presença. Política de presença é essa representatividade. Queremos tanto de mais negros e negras na política, mais mulheres, mas não basta, não é suficiente. A gente tem que ter a política de ideias também, ou seja, eleitos e eleitas que assumam essa bandeira e que levem à frente a expansão desses direitos. Então, por isso que a política de ideias tem que estar presente também, além da representatividade, as ideias batalhando e levantando essas pautas e essas bandeiras. Ou seja, então, o que a gente pode dizer? Que mesmo sendo a característica um homem, ele pode também trazer ou pensar ideias com relação aos nossos direitos. Não quer dizer que seja especificamente, ou tenha que trabalhar os direitos das mulheres apenas uma mulher. Seria mais ou menos isso, professora? Nós podemos ter também como aliados os homens, e acho que devemos estabelecer essas pontes. É fundamental termos os homens como nossos aliados, né? Os homens que também vão estar junto e batalhando nessa pauta feminista, né? Para a ampliação dos direitos das mulheres. Mas é importante também ter as mulheres falando por si e pelo nosso segmento. E aqui nós entramos justamente no lugar de fala, não é, Maria Lúcia? E trazendo um pouquinho para trás, aquela pergunta do contexto internacional e brasileiro, qual seria a tua visão para favorecer as candidaturas femininas de mulheres como essas que nós estamos falando aqui, nesse cenário bastante, eu diria até macabro para os direitos humanos e os direitos das mulheres e das pessoas negras? Quais seriam as tuas sugestões? As mulheres historicamente enfrentam dificuldades frente a essa brutal desigualdade de gênero que a gente tem na política, né? Não é de agora e não é recente. Então, por causa disso, inclusive, foi necessário estabelecer cotas, né? As cotas, inclusive, vieram timidamente sendo implementadas, né? 20%, depois 25%, até que chegamos a patamar de 30%. E esses 30% não conseguiram, apesar da gente ter na lista partidária, não conseguiram reverter na eleição de mais mulheres. Então, nós temos um gap entre as candidaturas, que faz 2 eleições que a gente conseguiu atingir esse patamar, porque antes nem mesmo isso se atingia, porque a lei deixava uma falha, né? Foi aprovado com, digamos, lacunas, e isso não garantia a efetividade da legislação. Então, muito recentemente que a gente está conseguindo chegar nesses 30% de candidaturas, tem 2 eleições que a gente conseguiu, 18 e 16, se não me engano, foi quando a gente conseguiu pela primeira vez atingir o patamar dos 30%. Então, a gente precisa seguir nessa luta, porque são vários obstáculos que as mulheres enfrentam, né? As mulheres não enfrentam só obstáculos institucionais, que é do ponto de vista de termos lista proporcional, aberta ou fechada, enfim, um desenho institucional que propicie, como nós precisamos também avançar, por exemplo, as mulheres não têm tempo livre para se dedicar a uma campanha. As mulheres têm dupla, tripla jornada de trabalho. Como é que elas vão conseguir, assumindo todas essas tarefas que elas têm, mais uma de fazer campanha e se lançar numa candidatura? É muito oneroso para as mulheres, do ponto de vista físico, psicológico e financeiro, se lançar a essa aventura e essa busca, né, de eleição. Os partidos pouco apoiam, né? Os partidos não são receptivos assim à presença das mulheres nas campanhas, né? Mas porque a lei está determinando. Aqui teria justamente essa indagação. Será que não está faltando dentro dos partidos, eu não digo a um, eu digo a todos, essa efetiva democracia? Porque as cotas temos de 30% garantidas legalmente. Em alguns partidos nós temos, inclusive, paridade, 50% de homens e 50% de mulheres. Mas quando chega a época das eleições, a verdadeira democracia que dá igualdade de oportunidades, ela deixa de existir. Será que este também não é um fator importante?
Com certeza, nós temos a política institucional como um campo muito refratário às mulheres e à participação das mulheres. E como a participação, ela depende desse envolvimento, né, das mulheres nos partidos, e os partidos não sendo tão receptivos, né, ao ingresso. Os partidos do campo da esquerda são os mais receptivos, é verdade, que as mulheres se envolvem mais, fazem a militância e acabam indo para a participação política e muitas vezes se elegendo. Então, tem uma trajetória aí, mas não é a regra das mulheres terem essa caminhada, né, de se envolver em militância muito fortemente, porque exige muito das mulheres. E as mulheres daí, com essas N tarefas que elas assumem, acabam tendo menos tempo para se dedicar à política, porque exige dedicação. E as mulheres não têm essa dedicação. Algumas mulheres também é necessário ter toda uma rede de apoio e rede de contatos para te lançar numa candidatura. As mulheres, algumas que ficam em casa, não trabalham, né? E elas não têm essa oportunidade de fazer essa rede, de criar essa rede de contatos, que é fundamental. E o terceiro ponto, que é a questão do dinheiro, né? Financiamento de campanha é difícil para homens e mulheres, para as mulheres mais difícil ainda. Agora que a gente viu na eleição de 2018, tendo também a obrigação, o Tribunal Superior Eleitoral reconheceu e determinou que os 30% da verba do financiamento também fosse destinado às candidaturas das mulheres. O que nós vimos? N casos de candidaturas laranja, né? De mulheres que foram usadas para receber essa verba e repassar para as lideranças partidárias. Nós temos casos de processos correndo em função disso. Então, tem sempre uma burla que a gente tem que estar sempre atenta, porque é tudo para restringir mais a participação das mulheres, porque vão achando, né, descaminhos para que as mulheres não se lancem efetivamente. E como teve a questão da partilha da verba do financiamento e dinheiro é fundamental, nós já ouvimos desde então de quem sabe não termos mais cotas, porque aí não vai entrar na partilha financeira. Pois perdão, vai, Lu, depois eu falo. Não, fala, depois eu complemento. Não, trazendo, não é, essa questão do fundo partidário e dos recursos. Gostaria de lembrar que o movimento Independente 50-50 pretende a igualdade de gênero, de raça e de etnia. Portanto, quando nós estamos falando de mulheres, estamos falando de gênero aqui, nós também estamos falando das nossas colegas, amigas e companheiras negras. Estamos falando aqui de mulheres negras e não negras. Mas não podemos deixar de dizer que para as nossas companheiras negras é ainda mais difícil, se somam outras questões, não é? Mesmo agora, não é? Anteontem, me parece que foi, né? Que também vão ser liberados recursos de 30%, não é? Para as candidaturas raciais. Tu poderia nos falar um pouquinho dessa dificuldade e de como se poderia superar também esse obstáculo? O TSE, nessa semana, está reconhecendo também para as candidaturas de negros e negras a partilha, né, da verba do financiamento, porque ela é fundamental e faz a diferença para as campanhas, né? O pior dos mundos é fazer uma campanha sem dinheiro. A gente sabe que os candidatos enfrentam muita dificuldade se não tiver. Não é garantia de se eleger. Ter dinheiro, investir em campanha, do ponto de vista financeiro, não é garantia de sucesso. Nós temos N casos de candidatos que às vezes jogaram muito dinheiro na sua campanha, quando ainda era possível verba privada e né, pessoa jurídica e pessoa física, e não tiveram sucesso. Então, não é uma regra tão certa, mas sem dúvida nenhuma que facilita e que é muito difícil e muito adverso fazer campanha e obter sucesso sem dinheiro. Nós temos algumas deputadas que já se elegeram, tanto estadual como federal, com verbas de campanha substanciosa. O que a gente percebe?
é que tem algumas candidatas, por serem uma trajetória mais antiga na política, né, já estão há algum tempo fazendo campanha e detentoras de mandato, elas conseguem essas doações e, portanto, facilita a frente a quem, por exemplo, nunca se candidatou, nunca teve um mandato. Então, tem a sua vida de busca de reeleição facilitada na medida que já é conhecida, já tem, né, um mandato anterior que já lhe deu visibilidade, já estabeleceu redes, então isso é um facilitador muito grande para algumas mulheres. O grande obstáculo é a primeira eleição. A conquista do primeiro mandato é que faz toda a diferença. E as mulheres negras estão com mais dificuldade ainda, porque são mulheres que têm, né, a gente sabe que existe a questão interseccional de gênero e raça, dificultando e fazendo com que elas tenham mais obstáculos ainda do que candidaturas de mulheres brancas, né? E os homens negros, da mesma forma, comparado com o seu segmento. Ou seja, professor, então, existem outros mecanismos de exclusão, não basta se candidatar e conseguir se eleger. Para nós, mulheres, existem também outros mecanismos que tentam forçar com que a gente não fique naquele espaço, que seria um espaço de poder. Seria mais ou menos essa nossa realidade enquanto mulheres dentro de um sistema político, e mesmo que a gente possa dizer dentro de uma democracia? As mulheres têm um terço mais ou menos, pelo menos que eu acompanhei de vereadoras, que eu acompanhei a trajetória, né? De vereadoras das capitais brasileiras, um terço não continuou na política. Foi uma experiência tão dura e tão difícil que elas saíram da política. Outras, porque assim, a primeira porta de entrada que nós temos para a grande maioria das mulheres é a eleição municipal, é o cargo de vereadora. Então, por aí, geralmente, é a sua porta de entrada que as mulheres acessam o espaço institucional de poder e de representação. E daí elas podem ficar indefinidamente no nível local, às vezes transitando do legislativo para prefeitas, outras vezes avançam nessa carreira no sentido de ir em busca de outras representações em nível estadual ou nível federal. Mas a gente já constatou o quanto isso é uma pirâmide, né? Como ela vai se afunilando na base, que é o poder local. As mulheres têm mais facilidade de se eleger, depois para deputada estadual isso já diminui, e para deputada federal, então, é o pico da pirâmide bem estreito, que é poucas mulheres conseguem ascender, né, e ir para esse cargo mais alto. Por que também isso acontece? Porque é muita mudança na vida pessoal dessa mulher também, né? É se mudar para Brasília, ou se é do interior, tem que vir para Porto Alegre, no caso de se eleger deputado estadual. Então, é um transtorno, se tem família, de fazer toda essa mudança para Porto Alegre para atuar na Assembleia Legislativa. Depois, se tiver que ir para Brasília, é mais outra movimentação na sua vida pessoal e familiar, que acaba, muitas vezes, dificultando para essas mulheres. Ou ela tem que ficar fazendo bate e volta, de ir para Brasília segunda e voltar na sexta, a família fica na cidade de origem, né? Isso tudo dificulta muito para as mulheres. Então, nós temos uma entrada tardia das mulheres na luta pela representação política, por quê? Porque quando as mulheres, perto dos 40 anos, já estão com seus filhos mais crescidos, essa vida familiar já está estruturada de um outro jeito, e ela então se sente com mais liberdade, digamos, ou com menos ônus e possibilidades para se lançar a carreira política. Então, nós temos uma média de idade das mulheres, agora 2018 mudou um pouco, mas até então, em torno de 44 anos era a média de idade das mulheres atuando na política. Isso é tardio. Professora, nós já estamos em 10 minutinhos, então, mas eu não posso perder essa oportunidade. Desde o lobby do batom, a gente nota, vamos fazer um recorte, tá? Da pós-democracia. No lobby do batom, a gente nota os movimentos de mulheres dentro do país, ajudando e auxiliando, cada vez mais empurrando mais mulheres. Como é que a senhora enxerga esses movimentos de mulheres que surgiram no nosso meio, na nossa sociedade?
O movimento feminista aqui no Brasil, né, ele teve nos anos 60 e 80 papel fundamental para a questão da redemocratização e para o enfrentamento da ditadura. Só que o movimento feminista ele tem uma certa cisão quando nem todo o movimento, né, essas variantes, estão de acordo com as mulheres saindo do movimento e indo para a política institucional da representação, porque acha que um pouco as pautas se perdem, porque as mulheres acabam sendo absorvidas pela pauta do partido, que geralmente são pautas ditas universais, mas que na realidade são pautas masculinas, né? Que colocam à frente outras questões e a questão de gênero nunca chega. Então, o movimento feminista fica um pouco desacreditado com esse tipo de comportamento que vinha tendo, porque as mulheres acabam sendo absorvidas, porque como ainda mais que numericamente são muito poucas, a pauta de gênero nunca entra e nunca passa a ser importante, né? Sempre para depois. Nós temos que resolver isso agora, depois fica a questão de gênero. Nós temos que resolver outra coisa agora, depois fica a questão de gênero. E o movimento feminista tem muita restrição com essa incômodo, com toda razão, dessa pauta de gênero nunca ser prioridade, ela nunca entrar de verdade, né? Sempre fica para depois. E aí, então, nós temos essa dificuldade, assim, do movimento feminista se jogar tanto, né? Tanto desacredita, né? Na representação política institucional, porque essa pauta nunca chega. Mas nós temos visto com jovens representantes que têm adquirido mandato, né, muito jovens, que nem a gente viu em 2018 e em 2016 já em nível municipal, de mulheres jovens feministas encarando esse desafio, tendo sucesso na sua eleição e chamando para essa pauta de não ficar para depois, né? Tem que ser para já e para agora. Perdão, Maria Lúcia. Como nós temos menos de 6 minutos, como a Luciana já observou, queria te colocar mais uma vez oportunas as tuas observações, porque justamente as pautas de gênero e de raça sempre ficam para depois. Ou então elas têm uma sucessão, primeiro vamos falar de gênero, para depois falarmos de raça. Não, nós queremos tudo, nós queremos alargar esse gargalo. E, nesse sentido, tem sido os diversos movimentos que têm sido criados no Brasil nos últimos meses, inclusive o nosso, que foi criado no dia 17 de junho. Nós queremos ambas as pautas juntas, não é? Qual a tua sugestão para isso? Tu acha que os movimentos conseguem pressionar, inclusive os partidos, porque me parece que é dentro dos partidos que também nós temos essa grande dificuldade de democratizar as estruturas do partido para que novas candidaturas sejam possíveis, para que eles apoiem e não canalizem todos os recursos dos mandatos já em execução, não é? O que tu acha? Tu acha que muda? Eu acho que o papel dos partidos, dos movimentos sociais são fundamentais. Nós precisamos dos movimentos sociais, da sociedade organizada, sempre. É fundamental. E pressionar os partidos, com certeza, porque senão não vão alterar a sua lógica e o seu funcionamento, que é cômodo, né? Tá com um domínio masculino, branco, e isso está estabelecido. Nós temos, né, uma heteronormatividade imposta, e isso está estabelecido. Temos que pressionar, através dos movimentos sociais, com certeza, para que os partidos se democratizem, porque são estruturas também bastante fechadas, né? E temos, sim, que pressionar para que os partidos se democratizem e seja possível essas mudanças que vão vir de pressão de fora para dentro dos partidos, e na medida que se conseguir, então, essa democratização partidária, tanto de gênero como de raça, nós poderemos ter mudança, né, nessa perfil de representação, porque ainda são os partidos que oferecem um cardápio de possíveis de candidatos e candidatas para que os eleitores escolham. Se os partidos não oferecerem, os eleitores e eleitoras não vão ter o que escolher. É sempre os mesmos. Os partidos é que formatam o cardápio que vão oferecer aos eleitores, as candidaturas. E aí, então, tem que fazer um outro trabalho para que os eleitores, né,
façam as suas, eleitores e eleitoras façam as suas escolhas. Mas se não tiver quem escolher nesse cardápio, não muda nada. Não vai mudar. Professora, Perfeito. antes de terminar, e já lhe agradecendo muito assim, pela tua fala, pela tua caminhada, pelo teu trabalho, eu queria que falasse para a gente um pouquinho só da Ciula Melo e Silva Rodrigues de Freitas, por favor. Ah, é a minha avó materna, em que ela nasceu em Jaguarão, e ela era filha de juiz. E ela, aos 1919, portanto, ela tinha 17 anos, ela foi para Pelotas, para onde ela ingressou na Faculdade Livre de Direito, ainda não era o FIPEL, né? Depois é que houve essa federalização, e ela foi a primeira mulher a ingressar no curso de Direito da Universidade de Pelotas. No mesmo ano, nós tivemos uma mulher também que ingressou na URGS, que também não era federalizada, ainda não era Universidade Federal, né? A minha avó, ela lá conheceu o meu avô, foram colegas de turma, Constantino Rodrigues de Freitas, no final do penúltimo ano, eles noivaram e eles solicitou que ela voltasse à sua família em Jaguarão para fazer as tratativas do casamento. E então ela desistiu do curso, ela não se formou, não concluiu, né? E voltou a Jaguarão para fazer as tratativas do casamento, mas ela fez essa opção e formou uma linda família com 9 filhos e foram felizes. E depois o meu avô também se tornou juiz e atuou no interior, com a minha avó sempre de companheira, e inclusive por a minha avó ter um conhecimento jurídico, eles tinham uma conversa muito de lado a lado, assim, porque a minha avó tinha conhecimento jurídico também para opinar, digamos. Parece que 100 anos depois, a neta, então, resgata esse histórico, sendo doutora pela URGS, né? Temos mas minuto. Eu não sou da área do direito, eu não enveredei para o direito. Para a ciência política. Professora, muito, muito obrigada. Eu quero lhe agradecer. E acho que agora a gente pode... Já temos 1 minuto, né, Denise? De repente, assim, a senhora poderia deixar um recado para nós, final, assim, para a gente, até para essas próximas eleições que nós vamos enfrentar. É uma eleição nova, né, virtual, com todas essas tecnologias. Mas, então, por favor, a gente quer lhe ouvir nas suas considerações finais e, desde já, muito, muito obrigada pelo Movimento Independente 50-50 de Advogadas Gaúchas. Eu agradeço a sua participação. Denise. E já convidada para, após as eleições, vir aqui comentar conosco, né, Lu? Ok? Uma mensagem final, então, doutora, Tá 1 minuto. Eu agradeço o convite, desejo muito boa sorte para o movimento de vocês e eu conclamo que as mulheres votem em mulheres em 2020, que prestem atenção nas pautas das candidatas e escolham candidatas que sejam mais afinadas com o nosso ideário na expansão de mais direitos para as mulheres e não a nenhum retrocesso. Temos que ficar muito atentas em 2020 para que retrocessos não sejam legitimados pelo processo eleitoral, né? Nós precisamos de mais mulheres na política, mas mais mulheres que nos representem e que falem a nossa mesma linguagem de expansão de direitos. Muito obrigada. Muito obrigada. A gente conseguiu finalizar em tempo, mas muito obrigada mesmo. E até o próximo encontro, então. Obrigada, tchau.